ótima terça, chuvosa a todos. Em São Paulo tá chovendo, hein? Em São Paulo tá chovendo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá, aqui também, minha filha, empatou. Você sabe que quando chove, tem gente que até se confunde, sobe em outro prédio. Essas coisas acontecem. Então daqui a pouquinho você pode contar a sua história. O Aurélio Moreira tá na área, o G. Dominiani, o Denis Carvalho, o Cris Piton. Bom dia, meu parceiro Léo. Valeu, Cris. Bom dia. O Miguel Oliveira também tá aqui. Não, mas o Piton dele não é venenoso, não. Essa Piton que ele leva no sobrenome é uma Piton civilizada, educada, não morde ninguém. É um ouvinte respeitoso, Leozinho. Ouvinte respeitoso. Quem mais? O Ricardo FGS. Não é FGTS, hein? É FGS. O Eticar. Um abraço ainda na Denise e no Juliano Ramos. 7h11. Sabe quem tá aqui na bancada da nossa programação? Ele, que não se confunde nunca. Carlos Honorato, bom dia, bem-vindo, professor. Bom dia, né? Ele não é Nossa Senhora, mas tá cheio de graça hoje, né? Esse negócio de subir o andar errado já aconteceu comigo, né? Eu cheguei aqui um pouquinho mais em cima da hora, porque você chega naturalmente, semi-acordado, peguei, passei na portaria e fui subindo e de repente eu cheguei, cadê? Não tem um escritório, não tem um andar, acho que eu demorei uns 5 minutos para perceber que eu tinha subido no bloco errado, né? Mas isso acontece nas melhores famílias, principalmente muito cedo, acorda. Exatamente. São torres gêmeas que a gente tem aqui, né, no edifício onde a gente trabalha. A torre A e a torre B. Não é a primeira vez que convidados nossos sobem na torre A em vez da B ou vice-versa. Bom, Carlos Honorato, meu amigo, bem-vindo. Uma ótima terça-feira pra gente, bom sempre recebê-lo aqui. Tivesse você que trazer um destaque inicial, que destacar com mais peso, uma das camadas para o dia de hoje, ou para o modus operandi, para a atmosfera de negociações desse momento, qual seria o seu? O primeiro comentário é que os convidados erram na primeira vez. Eu já vi aqui algumas, né? Isso é verdade. Esse é um probleminha maior, né? Isso é verdade. Pois é, mas eu acho que, como você disse, a agenda está bem cheia hoje, né? Você ressaltou bem essa questão do dólar caindo de novo, com a perspectiva aí do Warsh como presidente do Banco Central. E eu acho que uma coisa que eu tenho me fixado muito é a questão da formação dele, né? Quer dizer, eu falo isso todas as vezes, você pega de onde que vem a pessoa, você começa a perceber o perfil. Se o cara é um monetarista de Chicago, efetivamente ele não rompe com o que ele defende, né? Aqui você vê que já tem uma certa flexibilidade e tem o Trump ali pautando o caminho dele. Então eu acho que a questão do dólar é um ponto fundamental, né? Essa mudança de portfólio global também é outro elemento, e todas essas divulgações aí em relação à inflação, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, são elementos importantes porque dão o tom dessa expectativa que a gente tem nos próximos meses até, né? Perfeito. 7h13, daqui a pouquinho eu organizo os destaques de agenda, mas agora vamos às manchetes dessa edição para você organizar os highlights que nós separamos. Se liga aí. TC News, seu resultado é nossa marca. Irã está pronto para diluir seu urânio enriquecido se todas as sanções americanas contra nós forem suspensas, destaca o chefe da Organização de Energia Atômica Iraniana. O mercado tende a interpretar manchete como essa como premissa de um denominador comum e acordo entre as duas nações. Exclusivo valor econômico. FGC aprova plano de 55 bilhões de reais para recompor caixa após indenizações do Master. Serão antecipados 84 meses de contribuição. Agora é preciso esperar que o Banco Central e o CMN aprovem pleito dos bancos para que haja uma redução sobre o compulsório. Gabriel Galípolo. Investigação do caso Master é das pessoas. Você não pune a instituição e salva as pessoas. Você pune as pessoas e salva a instituição. Segundo o presidente do BC, punição do Master foi alvo de discussões na instituição e conclusão foi que não cabia condenar ou penalizar o banco em si. Fundo Verde ganha com real e também com bolsa, reduzindo exposição a ações. Na renda fixa local, o Fundo Verde segue com posição comprada em juro real. Nos Estados Unidos, aplicado em juro real e comprado na inflação implícita. E ainda, governo vai propor em consulta pública IOF de 3,5% sobre ativos virtuais.
Receita Federal, autora da proposta, avalia que a alíquota de 3,5% confere neutralidade fiscal ao sistema atual. O Esquenta do Mercado começou. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente. Muito bem, 7 horas 15 minutos, não perca a hora. Tem um apresentador que faz, que é o Fatioli. Olha a hora, olha a hora, olha a hora, não é ele? Fatioli. Olha a hora, 7h16. Não perca a hora, não perca o trade. E deixa as ordens bem organizadas. Carlos Honorato é nosso convidado, me ajuda a organizar os highlights de agenda e a trazer a ênfase que cada evento de hoje merece. Do outro lado, você só paga a nossa transmissão de um jeito, deixando o seu like. Nós já temos 100 likes. Nossa meta passa por 500 likes. Precisamos de você e do seu olhar inconfundível no like. 7 horas com 16 minutos, balanços do Brasil. O Banco Inter traz as suas linhas antes de a bola rolar no nosso pré-mercado. Suzano e Tim trazem seus números no pós-mercado brasileiro. No caso dos Estados Unidos, pré-market para Coca-Cola. Já a Ford traz os seus números no aftermarket. 9 da manhã, o IPCA do mês de janeiro, com o acumulado de 12 meses. É o grande evento macroeconômico brasileiro. Mesmo horário tem Haddad no BTG CEO Conference, um dos eventos mais relevantes do mercado de capitais no Brasil. Pauta bastante atenção, tem várias autoridades e o ministro da Fazenda estará lá. Já é um ministro da Fazenda cujo café fica cada vez mais frio, ele tem tido uma abordagem cada vez mais política, mais eleitoral e menos técnica de Fazenda, efetivamente, ainda que o personagem do Ministério da Fazenda sempre tenha uma dimensão consideravelmente política. Seria ilusão ou inocência separar completamente uma camada da outra. Mas você entendeu, capturou a minha mensagem, certo? O Haddad cada vez mais posicionado para as eleições de 26, buscando ajudar e dar amparo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do que efetivamente endereçando as questões econômicas, fiscais e empenhado na agenda, como já esteve em outros momentos. 10h15, a variação semanal de empregos ADP, mais uma evidência de mercado de trabalho, essa recorrente, toda terça-feira tem. 10h30, as vendas no varejo nos Estados Unidos. Nada importa mais do que isso. Pensando na fotografia americana, qual é o fôlego do consumo de um país cujo modelo de desenvolvimento precisa, sobretudo, disso, consumo das pessoas. 1h30 da tarde, o Jay Pinal do Fed de Atlanta, uma fórmula matemática que tem sido monitorada com carinho por parte do mercado para se antecipar a força da atividade e a resiliência do PIB americano. 3 da tarde, leilão americano, note a 3 anos, ou seja, são os yields de 3 anos, contratos curtos da dívida pública dos Estados Unidos. Às 18, Trump fala na Fox Business. 10h30 da noite, o CPI e o PPI pela China, inflação ao consumidor e inflação ao produtor. Se fizer preço, faz amanhã, mas você já se organiza porque sai hoje o dado. E tem falas do Fed no radar, com Hammack às 2 da tarde e Logan às 3 horas. Carlos Honorato, vamos ficar com quais linhas aí da agenda? Pois é, quase todas, né? Todas que estão relacionadas aí à questão de emprego, de vendas, né? Esses indicadores são fundamentais aí nos Estados Unidos. E eu não perco aí a CEO Conference do BTG, que é muito interessante, né? O ano passado já foi meio assim, o Haddad vai lá, eles recebem elegantemente, depois que ele vai embora, todo mundo critica, né? Então, acho que esse ano ainda vai ser um pouquinho mais nessa linha. Até porque ele abre, né, o painel. Ele abre, o pessoal recebe ele com pompa e circunstância, depois que ele vai embora, fala, esse aí não tá ajudando muito, né? E agora que o café dele já é um freeze coffee, né? Tá pior. Quando vai pro lado pessoal, não acrescenta. Pois é, não tá aumentando nada.
nada, né? Manda um abraço para ele aí, né? Mas eu acho que os comentários, principalmente ali do André Esteves, quando ele junta com a tropa ali, se você lê nas entrelinhas, tem umas dicas. E a gente está observando o Master, né? E quando você olha toda essa história do Master, tem ali um envolvimento direto ou indireto. Então, quando você começa a olhar isso, eu acho que são ótimos eventos no sentido de conteúdo e de tendências, né? E o Haddad tá aí, cara, tomando café gelado, né? Mas não é nada pessoal, viu, Léo? Aqui é só comentário profissional. Fato, neste caso é um fato. Bom, 7h20. No caso do IPCA, professor, ontem a gente recebeu a Mariana Costa, ela é economista-chefe da Mirai Asset, e ela trouxe um highlight importante. Ela disse, Léo, estudando as tendências e acomodando as dinâmicas, a perspectiva é que a inflação sobre serviços fique atenuada nessa fotografia de janeiro. Se ficar, professor, seria uma comemoração para o mercado, porque é justamente essa pedra no sapato do Banco Central. Ainda que seja uma foto, digamos, isolada, o filme começa com uma foto isolada, né? Depois vai encorpando. Então, te parece que é o grande ponto de atenção que a gente deve ter com o IPCA às 9? Sim, eu acho que esse é o ponto de atenção realmente, né? A gente está no começo do ano, apesar da nossa sensação aqui de estarmos em outubro, com tanta coisa que aconteceu, né? Você tende a ter uma sazonalidade aí de janeiro e fevereiro. A dúvida, eu acho maior, o questionamento que a gente tem que observar, é se isso realmente vira um filme. Né? Talvez seja pontual, mas depois reverta lá na frente. Então, eu acho que essa observação é muito importante. Seria muito benéfico que viesse aí uma notícia de realmente uma desaceleração na inflação dos serviços, né? Porque os empresários, quem está trabalhando aí, está clamando por uma redução de taxa de juros. E como a gente viu o Galípolo bem firme ali, bem tecnocrático no seu discurso de ontem, se você tiver uma reversão de expectativas aí dos serviços com uma alta, talvez a queda de juros fique adiada mais uma vez. Muito bem, nós temos 7h22. E aí, pensando nos Estados Unidos, vendas no varejo. Vamos ver como é que está o apetite por consumo do americano na média. É uma premissa fundamental para o modelo de desenvolvimento americano. Tem países que dependem mais de exportações, é o caso da China. Claro que ela conta com o consumo local, mas ela consome boa parte da sua atividade econômica a partir da demanda que o mundo registra sobre os seus produtos. Tem até havido uma transição, né? A China quer cada vez mais que a sua própria população supra a necessidade de crescimento através do consumo local. Mas no caso americano, não há dúvida. Quer dizer, o primeiro eixo do que é o motor do PIB para os caras passa pelo consumo das famílias, pelo consumo dos cidadãos americanos. Então é importante essa métrica sair às 10h30, professor. Sim. Tem um trabalho da CIA, né? A CIA, quando tem dificuldade de investigar os outros, ela cria um World Factbook. É um portal que você pode acessar tranquilamente e ele mostra a composição do PIB dos países em função do que leva o PIB do país a crescer. Então, no Brasil, por exemplo, hoje 60% do nosso PIB é consumo. Por isso que inflação e investimento aqui são dois desafios muito grandes, porque quase tudo vira consumo. Nos Estados Unidos tem um perfil também muito alto em consumo e isso ressalta o que você disse, quer dizer, o varejo é realmente algo realmente importante ali no mercado americano. Quando você vai para a China, a faixa é de 30 e poucos % só de consumo. Você ainda tem 60% ali de investimento em capital bruto. Por isso que a China tem mais oferta do que demanda. E é natural esse movimento de ir para lá para o consumo, né? Então, a gente tem que observar porque realmente a grande força matriz da economia americana, por incrível que pareça, é o consumo, né? E aí, como a gente tem essas oscilações em relação a emprego e mesmo a alta de preços, esse indicador se revela muito importante. Vamos ver, não me parece que vai ter grandes surpresas aí, grandes quedas. Acho que a surpresa positiva tem sido no emprego, né? Então, isso pode refletir aí, talvez, a manutenção da taxa de juros mais para frente, quando o Fed se reunir novamente. A gente tem 7h24. Quando você fala surpresa positiva, é no sentido de que o mercado de trabalho tem dado sinais de fraqueza e isso pode abrir espaço para novos cortes de juros nos Estados Unidos. Beleza. 7h24, tá na hora de viajar. Partiu o Overview. Aqui a gente aperta o cinto e deixa o like. Já são mais de 700 pessoas na nossa plateia. Quase 200 likes. A gente precisa mais do que dobrar o número de likes para atingir a meta dos 500. Contamos com vocês.
Uma salva de likes para Carlos Honorato, que é quem está hoje no comando da nossa dimensão de análise aqui, ó. O Ciclopes Bessent está na área, manda um opa! Também aqui o Aurélio Moreira. O glorioso Abrangente Grãos. Abrangente Grãos remete ao campo. Você trabalha na parte agrícola deste Brasil tão rico? O Michel Ribeiro também está na área. Sempre engraçadinho o Michel Ribeiro. Quem mais está aqui, ó? O Daniel Sabino. O Rei do Câmbio. Bom dia, Léo. Quem não der like, você já sabe, né? Não sei, mas imagino. Quem mais está aqui? O Rei... Tem o Rei Dálio. Já ouviu falar no Rei Dálio, Leozinho? É do alho. Já sim. Rei do alho. Como é que é? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Sim, sim. Eu conheço por Rei Dálio, que é uma referência no mercado financeiro global, não é isso, Léo? Isso. Mas aqui no chat, quem tá é o Rei do Alho. Exato. É o que você antecipou. É um pouquinho mais... o Rei Dálio, ele disse que o mundo vai acabar cedo ou tarde, né? Inclusive, ele está dizendo que nós estamos vivendo o topo do começo do fim, né? Porque o ápice é o último momento antes da derrota final. Já o Rei do Alho deve ser bom para espantar vampiro, né? O beijo do vampiro, não é, Leozinho? 7h26, faltando 4 para 7h30. A galera deixando o like e a gente partindo para viagem. Então vamos lá, meus amigos. Ontem, o que a gente viu lá nos Estados Unidos? O Dow Jones ficou no 0-0. O S&P avançou 0,50 e o Nasdaq 0,80. Isso, pelo menos de maneira pontual, interrompe aquela dinâmica que nós estávamos monitorando de rotação, em que partia-se com um fluxo mais forte de compra para a economia real, leia-se Dow Jones, e se esvaziava parte do apelo das ações de tecnologia. Ontem a gente já viu uma quebra dessa lógica, com o Nasdaq, sobretudo, se recuperando mais. Os futuros americanos estão sugerindo um patamar lateralizado. Dow Jones, Nasdaq e S&P no 0-0. Russell 2000 futuro consegue quebrar um pouco essa lógica, avança 0,25. Setor de semicondutores é estável no dia de hoje. Monitoramento dos outros papéis que não das 7 magníficas. Nós tivemos alguns highlights ontem, estamos tendo outros hoje. De um modo geral, na comparação com esta segunda-feira, a terça produz variações percentuais tímidas, tá? Mas ontem, por exemplo, o Cameco, que explora urânio, disparou 6,5%. Está subindo mais 0,50 agora no pré-mercado. Broadcom subiu 3,31%. Vamos lembrar que empresas como Broadcom, AMD, NVIDIA, são empresas nas quais deve desembocar boa parte dos recursos que vêm sendo anunciados como CAPEX das grandes empresas tecnológicas americanas. O CAPEX gigante de Amazon, de Google e de outras companhias certamente vai fazer pingar recursos em empresas que atuam nesses setores que dão sustentação a quem quer expandir os seus modelos de negócio em inteligência artificial. AMD e NVIDIA, com o mercado de chips mais especificamente, a Broadcom, que também atua no segmento de suporte à inteligência artificial, entre outros personagens, tendem a se destacar. Vale colocar aqui, ó, MicroStrategy, dependendo muito do Bitcoin, ontem avançou 2,6, agora já está caindo 2,7. Oracle saiu muito bem na foto, não é? Ontem avançou 10% em todas as medidas e movimentos para reestruturação de estrutura de capital ou para reestruturação do capital. Está subindo mais 1,5 agora no pré-mercado. Palantir subiu ontem 5, está subindo mais 2. E basicamente são alguns dos highlights. 7 magníficas. Apple ontem caiu 1,26, está caindo mais 0,4. Google avançou 0,40, está agora no 0-0. A Amazon ontem caiu mais 0,76, está avançando 0,47. Meta subiu 2,38, no 0-0 agora. Microsoft conseguiu reagir, subiu 3,11% ontem, está subindo mais 0,5 agora. Mesmo caso de NVIDIA, que chegou a dar sopa no 170 e cacetada, já está no $190, avançando 0,50 no pré-mercado americano. E Tesla subiu 1,5 ontem, está subindo mais 0,18 agora. Estados Unidos no radar, professor, com o DXY a 96,860, é um 0-0 para o DXY. Um VIX que sobe 0,7 a 17,47. E uma curva americana que está bem mais calma. Ontem a gente viu os yields de 30 anos saírem de 4,89% como retorno médio para 4,83%. Quer dizer, praticamente 6 ou 7 pontos base a menos.
E nesse instante a gente vê, na média, 1 ponto base e meio a menos nos pedidos de prêmio de toda a curva americana, vértices curtos, médios e longos. Um passeio pela terra do Tio Sam para a gente inaugurar o overview. Fica com qual destaque? Eu acho que essa questão da tecnologia é um ponto importante, o que a gente tem falado aí no médio prazo, quer dizer, as oscilações, a volatilidade é relativamente grande. Então, não é com pouca frequência que a gente anuncia subidas de 5%, 7%, 8% e depois quedas nessa mesma proporção. No médio prazo, a gente percebe que há um processo de valorização, não é? E talvez a gente tenha aí minimizado os ruídos, quer dizer, você percebe que a amplitude dos ruídos que o Trump causa tem diminuído porque a gente já está entrando numa certa previsibilidade. Não acontecendo algum fato real, efetivo, uma invasão, uma guerra, um bombardeio, né, as expectativas ficam mais equilibradas. Talvez por isso que a gente tenha essa manutenção de expectativas um pouquinho mais calma do que a gente tinha visto nas últimas semanas. 7h31. Ouro e prata, levemente baixistas, hein? O ouro, depois de avançar ontem, está caindo 0,20, agora 5.040 dólares a onça Troy. A prata está caindo 1,5 a 82 dólares com 25 centavos. O Bitcoin lutando para se estabelecer acima dos 70 mil dólares. Ontem conseguiu fazer isso em alguns momentos, cai 1,4%, cota 69.090 dólares. Mas chama a atenção a dificuldade do Ethereum. Você vê, o Bitcoin ontem eu narrei na faixa dos 67, 68 mil, chegou a romper os 70 mil, devolveu um pouquinho, está em 69. O Ethereum continua com muita dificuldade de se desvencilhar dos 2 mil dólares. Nessa ida e vinda, nesse vai e vem, 2.015 dólares, o Ethereum está caindo 4,20%. Solana cai 2,7%, XRP 2%. Bom, aí a gente dá sequência com outros continentes. O Japão saiu bem na foto de novo. O professor pode ficar à vontade para comentar a vitória expressiva que a primeira-ministra Takaishi conseguiu contratar no parlamento ao antecipar as eleições da Câmara Baixa. Foram mais de 320 cadeiras, ela precisaria de 233 para fazer valer apoio e sustentação política. Fez muito mais do que isso. Há uma percepção de que a agenda de expansão nos gastos públicos favoreça bastante o fluxo de caixa das empresas, logo Nikkei é compra. Ontem subiu mais de 3, hoje mais de 2. Fechou em 57.650 pontos, 2,3% de avanço. Curva japonesa fechando. Nós tivemos estresse na curva, em função dessa agenda fiscalmente questionável, mas agora tem um enxugamento e uma correção, um ajuste nos exageros, possivelmente. Curva japonesa fechando até 5 pontos base e meio nos seus pedidos de prêmio em vértices mais longos. Xangai avançou 0,11, Hong Kong 0,6, Coreia do Sul ficou no 0,0, a Índia avançou 0,20 e o ASX 200 da Austrália no 0,0. Pela Europa, a Alemanha está estável, 0,0. Reino Unido está caindo 0,46%. Eu tenho até uma notícia sobre o Reino Unido, já eu trago para vocês. França está avançando 0,41%. Itália está caindo 0,16%. Tem para todos os gostos. É uma Europa errática. Dependendo do país que você pega, um pouquinho de alta. Dependendo do país, um pouquinho de baixa. O estoque 600, média ponderada das 600 ações mais negociadas pelo bloco, no 0,0. Curva de juros. Olha, as curvas de juros na Europa estão, em geral, para baixo, tá? Possivelmente motivadas por esse recém-fechamento da curva americana e da curva japonesa. Me parece que essa é a explicação macro. E a libra esterlina está perdendo para o dólar. O dólar está ganhando em 0,20%. Daqui a pouquinho eu trago mais destaques britânicos. Deixa eu convidar o Carlos Honorato a aprofundar o que ele quiser nesse último passeio em que a gente organizou ouro-prata, as commodities metálicas de proteção de capital, criptoativos com especial peso para o Bitcoin. Aí a gente fez um passeio por Ásia, Oceania e Europa. E aí, professor? Pois é, vamos começar pelo Japão, né? A gente que é uma democracia estranha aqui, a gente tem uma certa dificuldade em entender esses países que têm parlamento. Né? Então, normalmente, você tem um parlamento que a maioria define quem que é o primeiro-ministro. E, às vezes, esses países têm um artifício de você convocar eleições
Quando você está perto de perder a maioria, você convoca a eleição e na eleição vai ser a prova de fogo. Se você tem maioria mesmo, garante uma maioria ou não. Foi o que aconteceu no Japão, né? Que espelha um modelo que está exaurido. Quer dizer, o Japão vive há 30 anos aí, mais ou menos, num crescimento relativamente baixo, né? Uma sociedade muito cara, o custo de vida no Japão é muito caro, difícil acesso ao consumo. E à medida que você tenta destravar isso, como a primeira-ministra está fazendo, expandindo gastos públicos, aumentando crédito e principalmente beneficiando empresas japonesas que em alguma medida têm perdido competitividade, né? Não é o caso da Toyota, mas é um caso, por exemplo, de uma Nissan, né? Que tem muita dificuldade aí de se ocupar esse mercado. E outras no campo da eletrônica, nos campos que o Japão sempre foi muito forte. Então, à medida que você também tenta facilitar um pouco isso e aumentar o acesso a crédito e a capital, né? Com mais dinheiro disponível na economia, você muda essa dinâmica. Então, quando ela tem essa votação expressiva, ela consegue implementar e colocar essas políticas para funcionar com legitimidade política. O ouro, do ponto de vista, eu continuo sempre achando que o ouro é a garantia final do fim dos tempos. Quer dizer, se o rei Dalo, não o rei Dálio, estiver certo lá no passado, ele vai perceber que o ouro faz a diferença como um ativo de segurança, de garantia. Isso é muito importante. E quando a gente olha para o Bitcoin, realmente tem tido uma queda expressiva, que eu não tenderia muito a entender o que está acontecendo, porque o Bitcoin não é exatamente uma coisa tão simples de entender. Mas eu sempre fico olhando para a questão das stablecoins e o quanto que o Bitcoin ou as moedas, criptomoedas, vão se tornar aí referência ou parte de uma cesta de segurança. Aparentemente, isso ainda não se notabilizou, né? Por isso que o ouro continua subindo e o Bitcoin tem essa oscilação. Então, enquanto ele não tiver um papel de reserva de segurança, eu acho que essas oscilações e até essa queda tendem a continuar. E aí, para a gente fechar o nosso overview, o dólar versus moedas fortes e versus moedas desenvolvidas. Moeda americana está empatando com o euro, está perdendo para o iene. O iene está ganhando do dólar em 0,40. Vamos lembrar aqui, né? Léo, mas você não vinha falando que esta agenda da Takaishi, ou da Takaishi, tá certo? Ela contrata mais apetite pelo risco, porque deve beneficiar as empresas na medida em que se coloca menos imposto e mais estímulo, o que no fim do dia deve escoar para o caixa das empresas? Sim. Mas você também não dizia que a desconfiança com a sustentação fiscal do plano contratava uma curva japonesa mais alta, com mais pedidos de prêmio, na medida em que se enxergava mais risco? E uma fraqueza da moeda japonesa a partir disso? Também. No entanto, como esse movimento foi sendo antecipado, e em boa parte antecipado, é natural que a gente tenha um pouco de correção. A moeda japonesa está conseguindo vencer o dólar num dia em que a moeda americana é que ganha de boa parte das divisas desenvolvidas pelo mundo. É o caso da vitória que o dólar estabelece contra o franco suíço em 0,10, a moeda sueca em 0,30, a neozelandesa em 0,20, a australiana em 0,30 e a canadense em 0,10. Em relação a emergentes, o dólar está empatando com o peso mexicano 0,0, ganha do rublo russo em 0,14, perde para a moeda da Índia em 0,18, praticamente empata com a moeda da China e com a moeda da Turquia. Em relação ao range sul-africano, vai ganhando em 0,08%. E aí, a gente fala do EWZ, que está subindo em Nova York 0,20%, mesmo tendo subido ontem 2,29%. E aí você começa a ver, professor, que há algumas peculiaridades. O EWZ subiu 2,29%. Se você pegar o indicador da Índia, subiu no mesmo dia 0,30%. Opa, o Brasil sobrou. Aí você pega o indicador do México, subiu 1%. A gente subiu mais do que o dobro. Opa, o Brasil sobrou. Você pega o indicador, o índice dos mercados emergentes, lá em Nova York, ontem esse indicador subiu 0,73%. A gente subiu mais do que o triplo. Então, o Brasil, ele está se destacando. Pega alguém da América Latina, Léo. Tá bom, vamos pegar o Chile. O indicador que traduz a performance média das principais ações chilenas em Nova York avançou ontem 0,49%. A gente avançou mais do que 4 vezes mais. Então, você tem peculiaridades que vão dando ao Brasil algum diferencial na hora da alocação para emergentes. Para muita gente, esse diferencial é a taxa Selic começando a cair.
Outros especulam mais uma eventual agenda econômico-política mudando a partir de 27. Aí é bem mais abstrato. Mas queria te ouvir sobre essa resiliência da Bolsa Brasileira, que mais uma vez se destacou, professor. Eu talvez não tentaria encontrar explicações no Brasil. Eu acho que é muito mais um fluxo de capital internacional. Você tem movimentos de grandes fluxos de capital internacional quando você tem ativos em dólar desvalorizados. Então, apesar da Bolsa chegar nas suas máximas aí, em reais, a gente lá para 2023, 2024 estava com a Bolsa dolarizada muito baixa, né? Então, os mercados olham para cá. Faz uma comparação, quando você olha às vezes alguma notícia em portais da internet e diz assim, o preço dos imóveis em São Paulo é 95% mais baixo que o preço dos imóveis em Nova York. Não estou dizendo que isso é hoje, tá? Estou dizendo uma situação. Então, há momentos no mercado global que, relativamente, comparando o mercado imobiliário de São Paulo com Nova York, nós somos muito mais baratos em dólar. Então, você tem um fluxo muito grande de investimento aqui nisso. Na Bolsa é a mesma coisa. Então, eu não explicaria aí com tendências políticas, eu não explicaria aí com movimentos internos, eu continuo naquela linha do Delfim. É o tronco que está descendo o rio, cheio de formiguinha em cima, e a gente acha que está conduzindo o tronco. As formiguinhas acham que estão conduzindo o tronco. A Bolsa de São Paulo está vivendo um momento de exuberância, em parte pelos fluxos internacionais, que a gente tem que tentar calibrar até quando vai e quando o movimento de saída vai acontecer. Porque da mesma forma vai ser a hora que o rio ficar mais violento e a gente não vai ter controle da situação. Então, eu ficaria com essa análise. É muito mais o fluxo de realocação internacional do que nacional. Impossível discordar disso, estruturalmente é bem por aí. No entanto, como é que a gente explica esse descolamento que eu acabei de narrar da Bolsa Brasileira em Nova York frente a outros países emergentes? Eu acho que é justamente a nossa desvalorização, entre aspas, no dólar, né? Eu não acho que seja... Você pega o Chile, por exemplo, é um país que tem uma relação com o câmbio muito mais forte. A gente tem que ir meio para a paridade de poder de compra. Quem tem a oportunidade de viajar para o Chile sabe que o Chile é um país caro. Quando você vai num país e que você sente que a situação que o país é caro, você efetivamente tem uma paridade com o dólar mais alta, que significa que a distância da sua moeda com o dólar é menor. No Brasil, essa paridade é mais longa, né? Quer dizer, quando você pega o dólar a 1 para 6, né, como a gente tinha um tempo atrás, nós estamos distantes, nós somos muito baratos relativamente. E Índia e China também tem essa característica, só que Índia e China tem outra perspectiva de investimento internacional. E a gente não pode esquecer, nesse mundo zoado que a gente vive, o Brasil é relativamente um porto seguro. Nós temos instituições que funcionam, dá uma risadinha, né? Funcionam relativamente. Nós temos um mercado financeiro bem organizado, apesar de não muito grande. Institucionalmente funciona, tem uma certa governança, compliance, e isso muda o jogo do investidor internacional. 7h42. Hora de a gente inaugurar o eixo terceiro aqui do nosso Esquenta do Mercado, que passa pelas notícias. Vamos aos highlights que mais chamaram a atenção no nosso critério editorial. Faltando 18 para as 8. Deixa eu ver como é que nós estamos no like. Estamos chegando, hein, Leozinho? 300. Já temos 300 likes. Faltam 200 para bater a meta. Faltando 20 minutos de programação, acho que dá para chegar, não dá não? É que o pessoal fica pagando o like no crédito. E aqui é no débito. No débito. É. Porque aí não tem que esperar a fatura para acertar, Exato. né? No débito já é na hora, não é verdade? Na hora. Pronto. Então você que tem... Você matou a parada, Leozinho. Você que tem deixado o like através do crédito, toma vergonha nessa cara. Depois você entra no cheque especial e não sabe por quê. Deixe o like no débito. Não é mais fácil assim, professor? Tem o Pix parcelado também. Tem Joga também. o Pix para... Você parcela Pix. Formas de dever são infinitas, entendeu? O importante é dar like, né? Pronto. Se você vai parcelar cartão, boleto, joga aí o like. Pego no Itaú para pagar o Bradesco, pego no Bradesco para pagar o Banco do Brasil, pego no Banco do Brasil para pagar a Caixa, pego na Caixa para pagar o BADA, pego no BADA para pagar o BNB. Daí é só seguir o presidente. Segue o homem. Segue o homem. Agora vão chamar que a gente agora vamos falar agora já lascou. que a sua imitação talvez revele uma preferência. Dá 2 minutos que já vai pingar ali no chat. Eu sou canhoto, é canhoto falando. Isso aqui é uma liberdade artística do nosso comentarista, que vai muito além do economês. 7h43, faltando 17 então para as 8. Mais de 1.100 traders e investidores já estão conosco. Vamos lá, professor. Esse aqui é um highlight, ó. O Irã está pronto para diluir seu urânio enriquecido se todas as sanções forem suspensas.
O chefe da Organização de Energia Atômica do Irã afirmou ainda ontem que o país estaria disposto a diluir o urânio enriquecido a 60% se os Estados Unidos suspenderem todas as sanções, sem especificar se isso se refere a todas as sanções contra o Irã ou apenas às impostas pelos Estados Unidos. Mas o fato é que ele, para muita gente do mercado, acenou para um denominador comum relevante. Em uma frase, o Irã dilui o seu urânio enriquecido em troca, no mínimo, as sanções que os Estados Unidos impõem contra o país suspensas. Essa é a manchete e o seu comentário. Pois é, o desespero faz você derreter urânio, né? Esse é o ponto. Quer dizer, o regime iraniano está passando por um momento cruel, sabe que tem uma dificuldade muito grande de se manter, né? A pressão americana ali com os porta-aviões, com aquele posicionamento militar é muito forte, não é? Então é aquela coisa, eu entrego urânio para não ter que entregar os dedos, né? O ponto é que sanções americanas não são um conjunto de sanções únicas. Você tem uma escalada de sanções desde 1979, né? Quando teve a Revolução Islâmica. Então, algumas sanções podem ser tiradas. É muito caso similar com Cuba. Você tem sanções de décadas e que não vão ser retiradas, porque o sufocamento do regime iraniano é para que haja uma troca, para que você tenha aquele regime dos ayatollahs saindo. Então, me parece aquele momento de desespero na negociação para, pelo menos, tentar diminuir a pressão internacional, porque a pressão interna é bastante grande. 7:45. Não fez preço, tá, professor? O petróleo estaria caindo muito mais. Se o mercado levasse a valor de face a possibilidade de um acordo, retirada de sanções dos americanos contra os iranianos. Isso diz muito sobre o peso que o mercado tem dado a esse tipo de manchete. Petróleo Brent, daqui a pouco eu aprofundo no CME, $69 o barril. E o WTI, $64,40. Vamos dar sequência aqui ao passeio de manchetes. Você falou de criptoativo. Fala, pessoal, eu tenho tudo vários bom? amigos que são especialistas. Deixa eu falar, eu tenho uma reunião lá na Juscelino. Até ontem. Jorge Souto se tornou um amigo de mercado financeiro também. Até pessoas que estudaram comigo e que passaram a se debruçar sobre o criptoativo e a serem entusiastas. Então, eu me considero um privilegiado por poder circular com pessoas que entendem pra caramba dessa classe de ativos. E eu falo pra elas que eu gosto de conversar com quem não entende. Porque, querendo ou não, são essas pessoas que não entendem que vão demonstrar, na média, a percepção que a gente tem sobre essa classe de ativos e o quanto que há de valor nela ou não há. Então, você não é um especialista em criptoativos, mas você percebe os criptoativos de um jeito ou de outro no dia a dia. Dá uma olhada nessa manchete, Carlos Honorato. Diretor do Fed diz que euforia nos criptoativos por conta de Trump está acabando. Christopher Waller diz que o recuo recente dos ativos digitais tem a ver com ajuste de posições por parte de quem chegou ao mercado a partir das finanças tradicionais. É um highlight que a gente separou para servir de gancho. Realmente, se você pegar o final de 24, quando Trump é eleito e se projetava a agenda republicana de volta à Casa Branca, o Bitcoin galopava, os criptoativos viviam a sua fase de ouro, a sua última fase de ouro. De lá para cá... Fase de ouro não, né? Era fase de ouro, agora virou fase de Bitcoin, né? Exato. Uma coisa interessante que eu tenho lido muito é uma certa crítica à forma como a economia é ensinada. Por que eu quero dizer isso? Porque você tem ainda princípios na economia, como racionalidade dos agentes, que isso não se aplica mais no mercado financeiro, né? Você tem toda uma economia comportamental. Então, se você pegar boa parte das pessoas que vêm do mercado financeiro com forte formação, ele está sempre naquela lógica que o ativo precisa representar alguma coisa minimamente palpável, né? E o Bitcoin, ele vem de uma origem completamente, eu diria, interessante, né? Tem aquele paper, se eu não me engano, é de 2008, que é do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se existe, né? Uma figura meio simbólica e que traz uma coisa que não tem exatamente uma palpabilidade. E aí, a minha única crítica aos especialistas dos bitcoins, como qualquer outra onda econômica, é que o pessoal acha que vai ser a última panaceia. O Bitcoin vai transformar o mundo, vai mudar tudo, quando você tem diversas outras forças, e principalmente a força da economia real, que puxa isso para trás, né? A gente pode fazer uma analogia com o que está acontecendo nas big techs. Estamos gastando aí $500 bilhões em CAPEX. Tá bom, economista financista real. Esse CAPEX vai me gerar quanto de retorno? Se não gerar 30% de retorno, 40% de retorno, 50% de retorno no mínimo para o mercado tech, e mercado tech é 100%, né? 200%. Então, esses 500 bilhões precisam virar 3 trilhões. Vai virar? Se não virar, a expectativa muda. Então, o que tem que tomar cuidado é
A lógica da criptomoeda é fantástica e pela falta de ouro que a gente tem no mundo, por exemplo, pode se transformar num novo laço de moeda. O problema é que tem muita gente interessada em que isso não aconteça. Então, é uma batalha entre tecnologia e expectativa. E eu sempre falo, não confunda torcida com opinião. Uma coisa é você ter uma opinião sobre determinado ativo, outra coisa é você torcer por ele. Sim. E aí, esse é o problema, que às vezes você se empolga, pô, Bitcoin vai virar a nova sensação. E aí, nessa que você enfia o pé na jaca. Mas é bom para aprender, né? E tem um ponto aí que é do valor, né? O preço versus valor. E ele nos coloca, esse debate, num pé quase filosófico. Porque você debater o valor intrínseco do Bitcoin, você vai ter uma ala para qual o Bitcoin não se vende, só se compra, porque o valor intrínseco é enorme e apenas a maioria das pessoas ainda não conseguiu enxergar. E uma outra ala para a qual de valor não existe nada. O que existe é preço e até uma dinâmica apenas especulativa. Então você tem, entre esses dois extremos aqui, a formação do preço em si e momentos de maior euforia, entusiasmo e de maior fuga. Para a gente acelerar, já que são 7h50, eu quero agora um passeio pelas manchetes domésticas, professor. Veja essa aqui, ó. O FGC foi tapar buraco de todo o barulho que o Master causou. Só que agora precisa recompor os recursos que foram usados para tapar o buraco do Master. O FGC aprovou um plano de 55 bilhões de reais para recompor o caixa depois das indenizações do caso. Conforme antecipado pelo valor, serão colocados previamente 84 meses de contribuição. Agora, é preciso esperar que o BC e o CMN, ou seja, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, aprovem o pleito dos bancos para que haja uma redução sobre o compulsório. Aqui é importante a gente ser didático com essa manchete. Porque sim, é como você está lendo, os bancos que sustentam o FGC como moeda de troca para que isso garanta apelo, estabilidade e segurança financeira para quem, no fim do dia, empresta seu dinheiro justamente para os bancos, através dos títulos e dos CDBs, enfim, emitidos pelas instituições financeiras, estes bancos vão ter que aportar, em conjunto, 55 bilhões de reais. Ponto. A primeira parte da manchete é autoexplicativa. Ou seja, tem sempre alguém que paga a conta. Agora, o que é que os bancos devem pleitear? Banco Central, CMN, diminui aí o meu compulsório. Ou seja, aquela quantia de capital que essas instituições obrigam o banco a deixar congelada ali. Se houver uma diminuição do compulsório, o banco tende a torcer menos o nariz para fazer essa recomposição para o caixa do FGC. Porque se de um lado ele vai ter que aportar uma grana que não é a que ele gostaria, de outro, com a diminuição do compulsório, ele consegue colocar mais crédito na praça, ele consegue trazer mais lucro ainda para o seu fluxo de caixa. Vamos te ouvir a respeito, professor. O depósito compulsório é uma obrigação que todos os bancos têm que deixar no final do dia no Banco Central como reserva, né? E ele não deixa de ser uma coisa que afeta os juros, né? Porque se você tem um compulsório muito alto, hoje acho que é 30 e poucos por cento, já foi 50%. Então você imagina, metade de todos os depósitos tem que ficar parados no Banco Central. E aí tem uma remuneração Selic mais alguma coisa, só que é um dinheiro que fica parado. O que os bancos estão defendendo, o que faz sentido, é você, em vez de deixar esse dinheiro no compulsório, você diminui o compulsório e deixa ele parado no FGC. Porque ele precisa ser recomposto, né? E quem vai recompor não é quem deu o balão, né? Então, os 40 bilhões que foram embora foram dados. Foi um bom... O Vorcaro mandou bem ali em passar a rasteira nos bancos oficiais, né? Tudo dentro da regra do jogo. E quando a gente tem essas situações, normalmente o que se aponta como rombo é muito maior do que é falado, né? Então, você tem que fazer uma recomposição desse fundo. 84 meses, é quase um consórcio, né? O cara, 84 meses de trazer dinheiro a valor presente para você colocar dentro do FGC. O que precisaria vir junto aí é alguma mudancinha de regra, né? Quer dizer, não dá mais para você ter instituições que contribuem pouco querendo garantir certas operações, vendas de CDB e tudo mais, baseado no fundo garantidor de crédito. Então, eu acho que o Banco Central, na minha opinião, seria um bom caminho ele aceitar essa redução do compulsório, mas tem que ter alguma mudança regulatória que os próprios bancos vão querer. Certamente. Para você não ficar dando seguro para quem é muito arriscado. Exatamente. Quer dizer, o Master no relativo contribuía muito pouco e emitia títulos absolutamente arriscados. Ou seja, demandava um ótimo suporte do FGC sem contribuir proporcionalmente para tal. Certamente, via Febraban, os bancos já se organizaram, já sinalizaram, vocalizaram mudanças necessárias, mas devem endereçar uma proposta concreta nesse sentido, né? Então, isso aqui pode afetar bastante o setor financeiro nas negociações de hoje. Vamos ver como é que o mercado vai interpretar.
Aqui o Galípolo trazendo um highlight que é muito acertado do ponto de vista de processo republicano. A ideia da investigação do caso Master, segundo ele, é de foco nas pessoas, não a instituição. Você não pune a instituição e salva as pessoas. Segundo o presidente do BC, punição do Master foi alvo de discussões na instituição e conclusão foi que não cabia condenar ou penalizar o banco. Ou seja, você preserva a instituição, até pela força econômica que ela tem e pela geração de empregos que está associada a ela, mas você condena as pessoas que, ao utilizar ou mal utilizar a instituição, acabaram contratando os problemas. Eu lembro que essas foram críticas muito contundentes contra a Lava Jato. Várias pessoas absolutamente a favor de punição, de combate à corrupção, que, no entanto, disseram que a operação perdeu um pouco da mão na medida em que contaminou muito as empresas, em vez de isolar as pessoas que contaminavam as empresas. É muito complexo isso, né? Acho que o exemplo da Lava Jato é perfeito, porque realmente você destruiu praticamente um setor de construção pesada no Brasil, atacando as empresas e não as pessoas. Lá, quando a gente estuda isso, a gente também começa a perceber que as pessoas não são tão distantes da empresa, né? Então, a Odebrecht, por exemplo, tinha uma cultura muito forte de trabalho, em que as pessoas todas funcionam no jeito da empresa. Então, mesmo que as pessoas não tenham envolvimento com nenhum caso de corrupção, é difícil que elas não estejam alinhadas com o que estava acontecendo, né? Agora, eu não chamaria de preservar as empresas, eu chamaria de preservar o negócio. Entendeu? O negócio Master passe para alguém, o negócio Odebrecht passe para alguém. Algum grupo compre, alguém se responsabiliza, mude de controle, talvez mude de cultura, porque é possível fazer isso, né? Mas você não acabe com o negócio. Agora, a empresa em si talvez não seja o fato, né? Quer dizer, se você pegar toda a estratégia bancária do Master, é terrível. Não tinha ativo auditável, você não tinha nada. Então, dizer que é um bom negócio não é. Era uma boa picaretagem. Então, tem que acabar. A gente tem 3 manchetes para fechar. Esta é a primeira. Tava demorando, hein? Governo vai propor em consulta pública IOF de 3,5% sobre ativos virtuais. Receita Federal, que é a autora da proposta, avalia que a alíquota de 3,5% confere neutralidade fiscal ao sistema atual. Eu aprofundo o informativo no Manhã TC News. A segunda, Câmara aprova urgência. Que urgência? Para incentivos à indústria química e quebra da patente do Monjaro. Deputados também aceleram a tramitação do Marco Legal dos Transportes. A agenda legislativa anda intensa nessa retomada de trabalhos. E não para por aí. Veja essa aqui, ó. Câmara inicia a tramitação da PEC do fim da escala 6x1 em disputa por protagonismo. Governo planejava enviar projeto de lei com urgência constitucional para tratar do tema. Basicamente, Mota e os seus se anteciparam. É o Congresso chamando para si a autoria e a liderança deste tema que tem um apelo popular bastante grande, convenhamos, o fim da escala 6x1. Então, o seu destaque final, professor, em cima dessas movimentações domésticas. A Câmara sempre andando no contrário do que precisa fazer, né? Quer dizer, você pega essa questão do 6x1, o impacto que você vai ter nas indústrias ali, indústrias que usam mão de obra intensiva, fábricas, tal, que já tem uma penalização muito grande no Brasil, é terrível. Eu não considero isso uma pauta que seja importante para o Brasil do ponto de vista de produtividade, de fazer as coisas acontecerem, né? E a quebra da patente do Monjaro também cria uma certa, diria, instabilidade, né? Quer dizer, você tem esses remédios, têm um custo gigantesco, custa mais ou menos R$1 bilhão para você desenvolver um remédio desse, né? Então, à medida que você começa a quebrar isso antes do prazo, que já é curto, você tem problemas. Me parece que é isso que a Câmara quer fazer, né? E a gente tem visto casos aí de pessoas que têm ficado doentes com isso, mas você quer atacar aí uma coisa que é popular, né? A questão da obesidade. Então, a Câmara vai com pautas erráticas para coisas populistas e que só dão ali, cortar lá os penduricados, ninguém quer, né? Tirar o vale carro, vale peru, vale panetone, auxílio paletó, apartamento funcional com benesses, ninguém tira. Agora, cortar... exatamente. O resto cortam tudo, né? Ou atrapalham a nossa vida de quem produz. 7h58 no oferecimento de CME Group. A gente passeia pelas commodities energéticas, metálicas e também agrícolas. No PIC, para você entender um pouco da cara do dia nesse aspecto, petróleo Brent
Eu falei há pouco que não considerava aquela manchete de eventual alinhamento entre Irã e Estados Unidos, não considera mesmo. O petróleo está parado nos $69, muito mais próximo dos 70 do que dos $60. O WTI cota $64,30, gás natural caindo 1%, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e o RNM, que reflete a performance média do urânio e das empresas a ele, commodity energético urânio, expostas, ontem avançou 6%, está agora no 0-0 lá no pré-mercado em Nova York. Commodities metálicas, o cobre está caindo 0,8%, o alumínio 1,3% e o minério de ferro avança 0,30%. Paradão nos $100 a tonelada em Singapura. E as agrícolas mostram o café subindo 0,50%, a soja caindo 0,20%, cai também o trigo em 0,24% e o milho está no 0-0. São os highlights que a maior bolsa de derivativos do mundo nos permite organizar em tempo real para vocês. Carlos Honorato, meu querido amigo, quinta-feira a gente volta a se encontrar. Você vai subir na torre certa, de primeira, porque o Esquenta de hoje foi uma inspiração para você. Muito obrigado. Eu venho com o meu GPS ligado, GPS mental, né? E a crítica final, que eu acabei não comentando aí, mais imposto em cima aí de ativo. O IOF, né? IOF, quer dizer, então temos que nos segurar, mas eu prometo chegar na torre certa. Tá certo. Você só errou uma vez na sua vida, quando pensou que estava errado. Inspirado em Professor Girafales, eu encerro com esta homenagem para você, para compensar ou para reeditar aquela coisa do saco do meu patrão é o corrimão do meu sucesso. Ele não esquece isso, não, né? É que não pegou a audiência até hoje. Mas não pode apertar muito, entendeu? Tem que ir com calma. Administra, senão... Tudo não me toque. Valeu, professor. Um abraço. Até quinta-feira. Até quinta. Valeu, parceiro. 8 em ponto. Agora nós vamos para onde? Nós vamos longe agora, hein, Leozinho? Se prepara, hein? Porque vai terminar o esquema. Deixa eu ver se alcançamos os 500 likes. Será que a galera passou o like no débito, como você sugeriu? Deixa eu ver. Será? 512 likes. Esse Carlos Honorato é pé quente. Olha lá, ó. 515 likes. Um abraço pro professor Carlos. Então, meu caro Léo Pinheiro, meta batida. Agora é hora de buscar os 1.600 likes no Manhã TC News. Quando você autoriza? a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Pois é, nesse caso, mais do que triplicamos. Autoriza, Léo? Então, o Manhã TC News vai começar. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente. Manhã TC News. Oferecimento Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Senhoras e senhores, a partir de agora, investimos juntos. Investidores e traders unidos num só lugar. Mercado de futuros. Mercado à vista. As maiores oportunidades. Os principais riscos. Está começando a melhor cobertura do mercado financeiro. Informação, análise e opinião para você tomar a melhor decisão. Começa agora Manhã TC News. Apresentação Leonardo Levati. Opa, aquele abraço para você, meu amigo investidor, minha amiga investidora, traders de todo o país. Cá estamos juntos para a construção de mais um capítulo vivo na cobertura dos mercados nesta terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Uma terça marcada pelo IPCA aqui no Brasil, a fotografia do comportamento oficial dos preços na metodologia do IBGE, que às 9 da manhã divulga um dado cuja expectativa passa pelo arrefecimento na pressão sobre os serviços. Nós estaremos diante de uma desaceleração relevante, se confirmada, que pode inaugurar finalmente uma fraqueza desse segmento, que é o calcanhar de Aquiles quando se pensa na composição inflacionária brasileira, considerando os critérios do Banco Central. O BC reconhece, sim, uma melhora na pressão sobre os preços, advinda de um câmbio mais forte. O real brasileiro ficou bem mais forte desde o começo do ano passado. Saímos de um preço do dólar de 6,30 para agora 5,21 nos contratos futuros. No à vista, o real já consegue comprar $1 com 5 unidades mais 18 centavos. R$ 5,18 é o custo de $1
no dólar comercial, efetivamente, não é na cotação à vista da moeda americana. Não é pouca coisa, ao contrário, caiu demais. Então, senhoras e senhores, ao mesmo tempo em que o BC reconhece uma despressurização sobre os preços de bens, porque estes estão diretamente relacionados ao custo do dólar aqui no país, e o dólar caiu pra caramba, como eu acabei de ilustrar, o mesmo BC diz que a resiliência da atividade e o apertado mercado de trabalho vão dando um suporte à renda tão importante que a pressão sobre os preços dos serviços lhe chama a atenção. E chama a atenção do BC porque é, de todas as linhas da composição inflacionária brasileira, aquela que mais risco de inflação teimosa e pegajosa carrega. A inflação sobre os serviços, é bom a gente ilustrar, nos remete ao cabeleireiro da esquina, que ao ver que o seu corte sai com uma cobrança de R$50 e sai também quando ele cobra R$60 e passa a sair também quando ele cobra R$65, esse cabeleireiro da esquina, que vai testando a demanda e vai vendo que tem sim quantidade suficiente de pedidos, de requisitos ali do seu serviço, ainda que ele suba o preço, este profissional está desincentivado a baixar preço ou mesmo a parar de subir. Pelo menos esse é o roteiro que vem acontecendo já há tantos meses no Brasil. Será que, a despeito do mercado de trabalho apertado, que ainda não dá sinais de fraqueza,